Você já parou para pensar que estamos vivendo em uma era onde as profecias bíblicas parecem estar se desenrolando diante dos nossos olhos? Israel, o coração pulsante das Escrituras, está no centro de eventos que não podem ser ignorados. O que dizem os antigos textos sobre este tempo? E se as notícias que estamos vendo hoje forem mais do que simples coincidências? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos explorar sinais, acontecimentos e verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. E eu preciso te alertar. Algumas dessas revelações vão mexer com a sua fé e desafiar tudo o que você acreditava saber sobre o cumprimento das profecias. Para entendermos o que está acontecendo em Israel hoje, precisamos primeiro voltar no tempo, para as promessas que Deus fez ao seu povo. Tudo começa com Abraão, o patriarca da fé. Deus o chamou, o tirou de Ur dos Caldeus e lhe prometeu uma terra. Em Gênesis 12:7 está escrito: ao teu descendente darei esta terra. Essa promessa, feita há milhares de anos, colocou Israel no centro do plano divino e, ao longo da história, no centro dos conflitos mundiais. Mas, ao longo dos séculos, o povo de Israel foi desobediente, foi levado ao exílio. Viu seu templo ser destruído e sua terra ser invadida inúmeras vezes. O ponto de ruptura veio em 70 d.C., quando os romanos destruíram Jerusalém e o segundo templo, dispersando os judeus pelo mundo. Era como se os ossos secos de Ezequiel 37 tivessem sido espalhados ao vento, sem esperança de restauração. Séculos de perseguição e tragédias se seguiram. O povo escolhido parecia esquecido pela história. Contra todas as probabilidades, após quase 2000 anos, uma profecia que parecia impossível começou a se cumprir. Em 1948, Israel foi declarado um Estado independente. O que parecia uma utopia se tornou realidade. Mais uma vez, Deus estava cumprindo sua promessa. Imagine isso, uma nação que foi destruída, dispersa, perseguida e praticamente apagada do mapa, renasce em sua terra ancestral. Isso não é apenas história, é profecia. Isaías 66:8 nos desafia: pode uma nação nascer num só dia? E foi exatamente isso que aconteceu em 14 de maio de 1948. Israel voltou a existir, renascendo como uma fênix das cinzas. O retorno do povo à Terra Prometida é apenas o começo. O profeta Ezequiel, em seu famoso Vale de Ossos Secos, descreve o renascimento de Israel como um símbolo do plano de Deus sendo restaurado. Ezequiel 37:10 diz: eles viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Não é exatamente isso que estamos testemunhando agora? Milhões de judeus, de mais de 100 países, voltaram à sua terra natal, cumprindo as palavras que Deus revelou aos profetas. Mas isso não é apenas um evento histórico. É o começo de algo muito maior. A restauração de Israel é como o primeiro tic-tac no relógio profético de Deus. Em Isaías 11:12, está escrito: ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os exilados de Israel, dos 4 cantos da terra os ajuntará. E não é exatamente isso que está acontecendo? Desde 1948, mais de 3 milhões de judeus retornaram à Terra Santa. Vindos da Rússia, Etiópia, Europa e América. Uma profecia tão antiga, se tornando realidade diante de nossos olhos. Em 2025, Israel tem uma das populações judaicas mais diversas do mundo, com judeus de mais de 100 países. Mas por que isso importa? Porque o retorno dos judeus a Israel é um dos primeiros sinais do relógio profético de Deus. E cada passo nessa direção é um lembrete de que as Escrituras são vivas e ativas. Cada judeu que retorna, cada pedra reconstruída, cada oração feita no Muro das Lamentações nos lembra de que o plano divino está em movimento.
Israel não é apenas uma terra. É um sinal. Um lembrete de que Deus cumpre suas promessas, não importa quanto tempo leve. Agora que entendemos como Israel foi restaurado, precisamos ir além. Os eventos atuais em Israel estão diretamente conectados com o que as Escrituras nos alertaram. Profecias antigas que falam não apenas de um retorno físico, mas de eventos que terão impacto espiritual e global. Vamos explorar juntos o que está acontecendo hoje e o que isso significa para o mundo. Israel sempre foi chamado de relógio de Deus para o mundo, e os ponteiros desse relógio nunca estiveram tão acelerados como agora. As profecias antigas não apenas anunciaram o retorno físico do povo à Terra Prometida, mas também eventos específicos que aconteceriam após esse retorno. E o que vemos hoje é algo que nenhuma geração antes da nossa testemunhou. Zacarias 12:3 nos alerta: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem erguê-la se ferirão gravemente. Pense nisso. Por que Jerusalém, uma cidade pequena e antiga, continua sendo o centro das atenções globais? Conflitos políticos, religiosos e até decisões de grandes potências giram em torno dela. Isso é coincidência? Ou parte do plano de Deus? O reconhecimento de Jerusalém como capital por algumas nações gerou conflitos e dividiu opiniões no cenário internacional. É exatamente como as Escrituras previram: Jerusalém seria uma pedra de tropeço para as nações. Um dos sinais mais intrigantes é a preparação para o terceiro templo. Segundo Daniel 9:27 e Mateus 24:15, o templo desempenha um papel crucial nos eventos finais. E você sabia que já existem organizações dedicadas à sua reconstrução? O Instituto do Templo, organização em Jerusalém que lidera os esforços para a reconstrução do templo. Utensílios como a menorá e a Arca da Aliança já foram recriados. Sacerdotes descendentes de Levi estão sendo treinados. Tudo está sendo preparado para que o templo se erga novamente. Se o templo for reconstruído, será um marco sem precedentes, trazendo ainda mais evidências de que estamos vivendo tempos proféticos. Mas o que isso significa para o futuro? Vamos continuar explorando. Jesus nos alertou sobre os sinais dos tempos em Mateus 24. Nação se levantará contra nação, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Conflitos no Oriente Médio, pandemias globais, desastres naturais aumentando em frequência. Tudo isso parece nos apontar para algo maior. Como cristãos, somos chamados a discernir os tempos, como diz 1 Tessalonicenses 5:6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sóbrios. Comecemos com Ezequiel 36, e farei com que os desertos floresçam como o jardim do Éden. Quem imaginaria que uma terra devastada, árida e abandonada, como era Israel há pouco mais de um século, se tornaria uma das maiores potências agrícolas do mundo? Hoje, Israel é líder em tecnologia de irrigação, exportação de frutas e reflorestamento, transformando desertos em terras produtivas. Isso não é apenas um avanço tecnológico, é cumprimento profético. Mas não para por aí. Isaías 35: e as águas brotarão no deserto, e rios nas campinas do ermo. Não é exatamente isso que vemos com a dessalinização e a recuperação de recursos hídricos em Israel? O Mar Morto, conhecido por seu alto teor de sal, tem mostrado sinais de renovação. Pequenos fluxos de água doce começaram a brotar em suas margens. Cientistas chamam isso de fenômeno, mas os estudiosos da Bíblia reconhecem isso como sinal divino. E o que dizer dos sinais nos céus? Jesus, em Lucas 21:25, afirmou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nos últimos anos,
testemunhamos fenômenos astronômicos que despertaram a atenção de cristãos ao redor do mundo, como as luas de sangue coincidentes com festas bíblicas, eclipses solares e alinhamentos raros de planetas. Seriam apenas coincidências, ou Deus está nos enviando mensagens por meio dos céus? Todos esses sinais apontam para algo maior. O relógio está avançando, e o cumprimento dessas profecias não é apenas uma prova da fidelidade de Deus, mas também um lembrete urgente de que estamos vivendo tempos proféticos. A pergunta é: estamos prontos para o que vem a seguir? Agora, mergulharemos ainda mais fundo nas profecias que apontam para os eventos finais. O que está por vir? E qual é o papel de Israel nesse cenário apocalíptico? O que estamos vendo em Israel hoje é apenas um prelúdio para o que está por vir. As profecias antigas não apenas falam do retorno do povo à sua terra, mas apontam para um evento final, um clímax cósmico, no qual Israel desempenhará um papel central. O futuro de Israel não é apenas uma questão política, mas divina. E as palavras dos profetas ecoam com mais força do que nunca. Em Zacarias 14:2, está escrito: Eu reunirei todas as nações para combater contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres desonradas. Este versículo, que há milênios parecia uma simples advertência, hoje se reflete em uma realidade crescente. O que vemos é uma intensificação da hostilidade contra Israel. O que parecia uma guerra fria agora está se tornando um conflito quente e iminente, com Jerusalém no centro de tudo. A cidade, que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, sempre foi um ponto de contenda. A Bíblia alerta que os últimos dias seriam marcados por uma intensificação dessas tensões. Porém, o que muitos não entendem é que essa crescente pressão sobre Israel tem uma função profética. A Bíblia não só previu o conflito, mas indicou que isso faria parte de um plano maior de redenção. O que parecia ser uma maldição está, na verdade, cumprindo o papel de uma bênção. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 11:25 que a salvação de Israel será um mistério até que o pleno número dos gentios seja alcançado, e então todo Israel será salvo. Este é o fim último que está por vir. O que muitos não percebem é que as forças que se opõem a Israel, embora pareçam caóticas e destrutivas, são, na verdade, parte do plano divino para trazer a restauração final. Em Apocalipse 16:16, é dito que as nações se reunirão no Vale de Megido, também conhecido como Armagedon, para o confronto final. E onde estará Israel nesse momento? Como podemos conectar esse evento apocalíptico com os tempos atuais? Israel, com seu povo fiel, estará no centro da batalha. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, será o campo de batalha para as forças do bem e do mal. Armagedon não é apenas uma luta física, mas também uma luta espiritual, onde o futuro do mundo será decidido. E a Bíblia nos garante que, ao final, Israel sairá vitorioso. O Senhor, em sua infinita misericórdia, intercederá diretamente em favor de seu povo. Isaías 59:20 fala da vinda do Redentor para Sião, e no Apocalipse, vemos a segunda vinda de Cristo, que virá para libertar Israel e a humanidade de seu sofrimento. A grande questão é: estamos preparados para testemunhar esses eventos? Como o povo de Deus, temos entendido o tempo em que estamos vivendo. Jesus, em Mateus 24:42, nos adverte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O futuro de Israel é inseparável do futuro do mundo. O cumprimento dessas profecias é a chave para entender o que está por vir, não apenas para o povo judeu, mas para todas as nações. Quando os eventos finais começarem a se desenrolar, o que faremos? Estaremos preparados para acompanhar a vinda do Rei dos Reis? Porque, de acordo com as Escrituras, Israel, e especialmente Jerusalém, será o epicentro do plano divino que se cumprirá em toda a terra.
Portanto, o que está por vir não é apenas um fim, mas o começo de algo novo. Algo que pode transformar a história do mundo como nunca antes. O futuro de Israel, agora mais do que nunca, está sendo escrito diante de nossos olhos. E cada passo que damos, cada oração que fazemos, faz parte desse plano divino que é mais grandioso do que podemos imaginar. Agora, chegamos a um ponto crucial da história. As profecias não são apenas sobre Israel, elas também nos envolvem diretamente, como a Igreja de Cristo. A missão de cumprir o plano de Deus para os últimos dias não é apenas de uma nação ou povo, mas de todos os seguidores de Cristo. A Bíblia nos chama para sermos vigilantes e atuantes, pois os tempos finais exigem uma igreja forte, com fé inabalável e com a missão clara diante de seus olhos. A igreja, como o corpo de Cristo, tem um papel fundamental no cumprimento das profecias. Em Mateus 28:19, Jesus nos deu uma ordem clara: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Isso não era uma sugestão, mas um mandato. A Igreja tem o chamado de ser luz no meio das trevas, proclamando o Evangelho em todo o mundo, especialmente em tempos de tribulação, quando a iniquidade se multiplicará e a fé de muitos esfriará. Enquanto o mundo se volta contra Israel, a Igreja deve permanecer firme em oração e ação. Não podemos nos deixar abalar pelos ataques ideológicos, nem pelas forças políticas que tentam deslegitimar a terra prometida. O papel da Igreja, de acordo com as Escrituras, é interceder e apoiar Israel, como está escrito em Romanos 11:18: não te glories contra os ramos, e se te glórias, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Somos todos parte de um plano divino que une Israel e a Igreja, e temos o privilégio de apoiar o cumprimento das profecias ao nosso redor. Mas não é apenas um ato de apoio. O que estamos vendo nos tempos finais é o cumprimento de Apocalipse 7, 9 e 10, que descreve uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus, clamando em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A Igreja tem o papel de proclamar essa salvação e preparar os corações para o retorno de Cristo. Nos últimos dias, não apenas o mundo físico será abalado, mas também o espiritual. Jesus nos alertou em Lucas 21:36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. A missão da Igreja não é apenas sobreviver a essa tribulação, mas ser um farol de esperança e fé. Não somos chamados apenas a assistir, mas a agir, a nos envolver em missões, a fortalecer nossa fé e a levar o Evangelho até os confins da terra. Então, qual é o nosso papel? Como membros do corpo de Cristo, nossa missão é clara: estamos aqui para ajudar a cumprir as profecias, para ser uma voz profética em tempos difíceis, e para preparar o caminho para o retorno do Messias. Em Mateus 24:14, Jesus disse: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O fim que é o começo da nossa vitória. O fim que marcará o reinado eterno de Cristo. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. O ponto culminante de toda a história, o ápice da nossa esperança, é a promessa mais grandiosa que a humanidade recebeu: a segunda vinda de Cristo. Ele que veio em humildade na primeira vez, nascerá em uma manjedoura, mas, na segunda vinda, será glorioso, como Rei dos Reis, com poder absoluto e glória infinita. A Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, prepara o mundo para esse momento sem igual, um evento que mudará para sempre o destino da humanidade. E é sobre esse momento que as profecias convergem, levando-nos a entender que a volta de Cristo é iminente. Ao lermos passagens como Mateus 24:30 e Apocalipse 1:7, percebemos que a vinda de Cristo não será um evento secreto, mas algo que todo olho verá. Ele virá nas nuvens, e os povos da terra se lamentarão,
pois será um dia de juízo e redenção simultâneos. Aqueles que o rejeitaram durante suas vidas aqui na terra terão que encarar sua soberania de uma forma que jamais imaginaram. Essa promessa da volta de Cristo está diretamente ligada à redenção de Israel. Em Zacarias 12:10, lemos: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho unigênito. Este versículo revela que, antes da volta de Cristo, haverá um momento de arrependimento por parte de Israel, quando os judeus reconhecerão Jesus como o Messias. Esse será um dos sinais mais poderosos dos tempos finais. Israel, o centro de todas as profecias, será o palco principal do maior reencontro da história, o momento em que o povo de Deus finalmente entenderá o verdadeiro significado da sua vinda. Mas a volta de Cristo também será um evento de julgamento. O mesmo Jesus que veio para oferecer perdão, com sua morte na cruz, voltará para trazer justiça. Em Apocalipse 19:11-16, vemos a visão de Cristo montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais ao seu lado, vindo para fazer justiça e destruir os inimigos de Deus. Não será um julgamento simbólico, mas real. Cristo, o justo juiz, trará a justiça final àqueles que rejeitaram seu amor e sua palavra. É nesse momento que as profecias de Apocalipse 20 se cumprem. Satanás será preso por 1000 anos, e Cristo reinará com seus santos. Este será o reino de paz tão esperado, onde a justiça de Deus prevalecerá em todos os cantos da terra. Os filhos de Deus, os fiéis, estarão com ele, governando ao lado de Cristo. O reino de Deus, finalmente instaurado, será uma era de perfeita harmonia e justiça. Mas antes desse reinado, há um passo crucial. Como Mateus 25 nos ensina, o Senhor separará as ovelhas dos bodes. A segunda vinda de Cristo não será apenas um espetáculo para os justos, mas também para aqueles que se perderam no caminho. Não será apenas um dia de glória para os salvos, mas um dia de lamentação para aqueles que rejeitaram o Evangelho, os quais enfrentarão a condenação eterna. Este é o drama divino da história da salvação, a escolha de cada ser humano de seguir a Cristo ou de rejeitá-lo. O tempo de decisão é agora. Com isso, a grande pergunta permanece: estamos preparados para a volta de Cristo? Em 2 Pedro 3:10-13, vemos o apóstolo afirmar que os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo fogo. O universo tal como o conhecemos será transformado. E ao lado disso, novos céus e nova terra virão, onde a justiça habitará. A pergunta não é se Cristo voltará, mas como estaremos nós quando ele chegar? Estaremos prontos para entrar no reino eterno? Portanto, o cumprimento das profecias não é uma simples crônica de eventos passados, mas a preparação para o maior evento da história humana. A segunda vinda de Cristo não será apenas um evento escatológico, mas um novo começo. O cumprimento das promessas de Deus é a nossa esperança. Que vivamos cada dia em expectativa, porque a promessa de Cristo é certa, ele voltará, e será glorioso. Então, certamente, venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20.